Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. Glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, nós vamos refletir uma mensagem que diz assim: viver em novidades de espírito. O que é? Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, o apóstolo Paulo, ele envia uma carta para os romanos. Amém. Capítulo 7, versículo 1 ao versículo 6. Aqui Paulo vai dar analogia de casamento e que atitudes devemos observar. Glória a Deus. O homem e a mulher de Deus que observar as Escrituras Sagradas devem tomar o maior cuidado para não cometer adultério. Amém. O nosso Senhor Jesus, ele também fala a respeito do adultério. Ele deixa um alerta. Amém. Está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 9. Glória a Deus. Ele vai falar sobre em que circunstância o homem deveria se separar. Glória a Deus. Diz assim, Mateus 19, versículo 9. O Senhor Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então vamos ler a passagem que Paulo escreveu, amém? E refletir. Mas antes, nós vamos estar orando, vamos estar pedindo a direção de Deus para que os nossos olhos espirituais venham estar atentos a tudo que Deus falar ao nosso coração neste momento, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Senhor meu Deus, glórias nós te damos e entregamos, Senhor, este momento, Pai, nas tuas mãos e pedimos a direção do Senhor. Pai, nos purifica, Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas. Que os nossos ouvidos, ó Deus, venham ficar atentos a tudo aquilo que o Senhor falar, Pai, em nossos corações. Que ao meditarmos, ó Pai, nessa palavra, que o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco. E que nós possamos ter entendimento que vem da parte do Senhor. Para que nós possamos, ó Deus, te honrar e te glorificar. Em nome do Senhor Jesus. Toca, Pai, em nosso coração. Que o nosso eu, ó Pai, venha diminuir a cada dia mais. Para que a tua glória cresça e resplandeça sobre as nossas vidas. E que nós possamos te honrar, Pai, mais uma vez. Os conhecimentos que o Senhor tem compartilhado conosco, nos ensinando como devemos nos comportar em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, é que nós te agradecemos por este momento maravilhoso. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo maravilhoso. Romanos capítulo 7, versículo 1 vai dizer assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei,
que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Amados de Deus, até aqui nos dá a entender que o casamento diante dos homens e diante de Deus é algo que o homem e a mulher têm desvalorizado ao longo do tempo. Amém? Para se relacionar-se com outras pessoas. Aqui no versículo 2, Paulo vai dizer: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Amém? Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Nós vamos refletir em uma mensagem agora que o nosso Senhor Jesus deixou. Eu já disse ela no início dessa mensagem, mas eu quero que os irmãos reflitam bem no o que o nosso Senhor Jesus ele vai falar a respeito do divórcio e a respeito de pessoas que se divorciam sem haver erros no seu relacionamento. Amém? Nós vamos refletir agora em Mateus, capítulo 19. Amém? Aqui nessa passagem, nosso Senhor Jesus vai falar a questão do divórcio. No versículo 3 do capítulo 19, vai dizer assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aqui nós podemos perceber que quando Paulo ele dita essa mensagem, provavelmente estaria acontecendo a mesma coisa ali entre os romanos, entre o povo que estava ali naquela época. Então aqui o nosso Jesus ele vai responder no versículo 4 assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Paulo está seguindo os exemplos do nosso Senhor Jesus quando ele passa essa mensagem aos romanos. Então, no versículo 7 vai dizer assim, aqui em Mateus 19, versículo 7 vai dizer assim: replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto,
não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Glória a Deus. Então, Paulo ele está seguindo os exemplos do nosso Senhor Jesus, está passando aqui para os romanos. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Está querendo dizer o quê? Você não pode ter relacionamento com outra pessoa se você está casado. Se não for motivo de relações ilícitas, assim como nosso Senhor Jesus ensinou. Então Paulo vai continuar dizendo, mas se o mesmo morrer, se por acaso morrer, né, se não houver nenhuma traição e tudo mais, igual nosso Senhor Jesus explicou ali em Mateus capítulo 19, então se ele morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Voltando à leitura aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 4 em diante, vai dizer assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então, todas as pessoas que entregaram a vida nas mãos do Senhor Jesus e quer realmente seguir os exemplos do Senhor Jesus, eles vão fazer exatamente o que o Senhor Jesus fez. Ele passou pelas águas. Amém. E ele, logo depois, o Espírito de Deus levou ele para ser tentado. E ali ele venceu as tentações. Na medida que você passa pelas águas, as tentações ela vai te afrontar dia após dia. E através do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, que você colocar em prática todos os dias, então vai gerar um fruto. Amém? Que honrará o nome de Deus. Você vai negar tudo aquilo que você fazia anteriormente, porque agora você pertence a Deus. Você não vive mais a vontade da carne, mas agora você vive segundo a vontade de Deus. Glórias ao Senhor Jesus, porque você está seguindo os exemplos do Senhor Jesus. E no versículo 5 vai dizer: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a quem estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito,
e não na caducidade da letra. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Esta mensagem a gente deve refletir muito bem nela, amém? Devemos lê-la, buscar a presença do Espírito Santo de Deus, meditar também nos ensinamentos que o nosso Senhor Jesus deixou. Aqui Paulo ele está dando um exemplo que o nosso Senhor Jesus passou adiante. E ele está ensinando os romanos como deve proceder para que não venham cometer adultério. Amém? E venham andar segundo a vontade de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Eu espero que esta mensagem ela possa te ajudar a caminhar na presença de Deus. Dia após dia. Sempre que você tiver dúvida, busque a palavra de Deus, porque ela vai te dar o exemplo certo que você deve fazer para permanecer no caminho da salvação. Senão vai ser igual está escrito aqui no versículo 5, que diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, amém? Você agora conhece a palavra. Se você voltar a viver tudo aquilo que você vivia antes, então você vai voltar segundo a carne. As paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Se você voltar a fazer essas velhas práticas que fazia antes de entregar a vida nas mãos do nosso Senhor Jesus, então você está no caminho que te leva à morte eterna. Amém? Caminho de condenação, porque agora você conhece a verdade, né? Agora você conhece a verdade. Se você voltar a fazer tudo o que você fazia antes, você não dará frutos que glorificam e exaltam o nome de Deus, mas dará frutos que te leva para o caminho da morte e morte eterna. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, nós vamos orar para agradecer a Deus por esta mensagem. Eu espero que vocês possam refletir. Examine as Escrituras, amém? Examine as Escrituras todos os dias. Não ande em dúvidas. Busque a presença do Espírito Santo de Deus para que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor todos os dias de sua vida, amém? Senhor meu Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos. E, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa mensagem maravilhosa. Oh Deus, abençoa os teus servos, oh Deus, a cada dia mais, oh Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá discernimento, oh Pai. Dá discernimento todas as vezes que eles invocar o teu santo nome para entrar na leitura, oh Pai. Que eles venham receber sabedoria que vem do alto. Oh, Papai querido, aleluias, glórias ao Senhor. Obrigado, oh Deus, por esta mensagem maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados de Deus, e você que não é inscrito no canal Carta de Deus para o Mundo aqui no YouTube, se inscreva, amém? Estarei postando mensagens para você refletir. E sempre que você estiver escutando a mensagem também, pegue a sua Bíblia, examine as Escrituras, peça ao Espírito Santo de Deus que te oriente, amém? Para que você não venha cair em tentação. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, fica na paz.